Oi, pessoal, aqui é a Duda e nós estamos na nossa aula 8 e a gente vai conversar um pouco sobre potenciação, radiciação e a racionalização. E aí a gente vai começar falando sobre a potenciação. E aí, como a gente usa ela, né? A gente usa ela quando um número ele é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Então, nós temos o A, que é a nossa base, então vai ser o número que vai ser multiplicado. E nós temos o N, que é o nosso expoente. E aí ele indica quantas vezes a nossa base vai ser multiplicada. Então, aqui está escrito A.A.A.A, que significa as vezes que o nosso número vai ser multiplicado. Então, N fatores, o que significa? N vezes que o nosso número vai ser multiplicado. Pode ser, sei lá, 2, 5, 10 vezes. E aí a gente tem um exemplo aqui, que é 2/3, né? Que significa que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4, vezes 2, que vai dar 8. Beleza? Bom, e aí a gente passa para as propriedades da potenciação. A primeira propriedade é que toda potência com expoente igual a zero, o resultado vai ser 1. Então, seja lá qual for base elevado ao expoente zero, vai ser 1. Então, 1 elevado a zero é 1, 2 elevado a zero é 1, 1000 elevado a zero é 1, não importa qual for a nossa base. Sempre que nossa base for elevada ao zero, é igual a 1. Segunda propriedade, toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Então, como eu expliquei para vocês, quando a gente trabalha com potenciação, significa a quantidade de vezes que a nossa base vai ser multiplicada. Então, se a nossa base está elevado a 1, significa que nosso número vai ser multiplicado uma vez, né? Então, no caso, ela não vai ser multiplicado, vai ser a própria base. Então, 5 elevado a 1 vai ser 5, 1000 elevado a 1 vai ser 1000, 500 elevado a 1 vai ser 500. Então, sempre que a nossa base for elevado a 1, vai ser a própria base. Quando a base for negativa e o expoente um número ímpar, o resultado será negativo. Então, aqui um exemplo. Nós temos a nossa base negativa, né, que é o menos 3, e o nosso expoente é 3, um número ímpar. E sempre que for ímpar, gente, seja o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 15, o 23, sempre que for ímpar, o nosso resultado vai continuar sendo negativo. E aí, na verdade, vale ressaltar que quando o nosso todo esse menos 3 está elevado ao número negativo, tá? Se por acaso for só o 3 que está elevado ao expoente, então a nossa base continua negativo. A gente sabe aqui que todo esse menos 3 está elevado ao cubo porque está entre parênteses. Se tivesse fora do parênteses, esse sinal não estaria sendo elevado ao cubo, tá? E aí, quando a base ela for negativa e o expoente um número par, o resultado vai ser positivo. Então, a gente tem um exemplo aqui de menos 2 ao quadrado, que vai ser menos 2 vezes menos 2. Menos com menos vai dar mais, e 2 vezes 2 vai dar 4. E, independente, não é só quando é 2. Sempre que for par, o nosso resultado vai ser positivo. Sempre que for par e a nossa base for negativa, o nosso resultado vai ser positivo. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, sempre que for par, tá bom? Quando o expoente, próxima propriedade, quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para positivo. Então, aqui um exemplo. Nós temos 2 elevado a menos 2. Só que aí a gente não pode ficar com essa potência negativa. Perdão, esse expoente negativo. Então, o que a gente faz? A gente inverte e transforma esse 2 em uma fração. Então, fica 1 sobre 2.
Aí você vai me perguntar, Duda, da onde surgiu esse 2? Tá aqui, ó. É 2 sobre 1. Só que acontece? A gente não representa esse 2 sobre 1, porque 2 dividido por 1 vai dar 2. Então, não tem necessidade de representar esse 1. Só que a gente vai lembrar que o 2, esse 2 aqui é 2 sobre 1. Então, a gente só inverteu para remover o sinal negativo do nosso expoente. Então, fica meio sobre 2 elevado ao quadrado. E aí, resolvendo isso, fica 1 sobre 4. Vale ressaltar que, assim, se fosse 2 terços aqui, né, ficaria 3 sobre 2. Então, é só inverter, tá bom? Última propriedade. Nas frações, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados ao expoente. Então, o que acontece? Sempre que tem esse parênteses, está falando que tudo aquilo está elevado ao expoente, tá? Então, aqui o que acontece? O 2 está elevado ao expoente e o 3 está elevado ao expoente. Então, fica 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao cubo. Então, a gente resolvendo isso, fica 8 dividido por 27. No caso aqui, se não tivesse esse parênteses e tivesse só o cubo, o 3 em cima do 2, então seria 2 ao cubo. Mas se tivesse só em cima do 3, ficaria 3 ao cubo. Eu sei que toda essa fração está elevada ao cubo por causa do parênteses. Então, sempre que tem um parênteses, está significando que todo o meu número, né, com sinal, sem sinal, fração ou número sozinho, ele está elevado ao meu expoente. Se tivesse sem esse parênteses, é só o número que ele está em cima que está sendo elevado, tá bom? Bom, operações com potenciação. Então, a gente tem a multiplicação e a divisão. O que acontece? Na multiplicação, que é o nosso exemplo 1, quando a gente tem a base igual, o que a gente faz com o expoente? Soma. Então, aqui está x ao quadrado vezes x elevado a 1. Então, fica x ao quadrado mais x ao quadrado mais 1, que fica x ao cubo. No exemplo 2, já é a divisão. Na divisão, ao contrário da multiplicação, a gente não soma, a gente subtrai. Então, fica x ao quadrado dividido por x elevado a 1. Então, fica x ao quadrado menos 1, que vai dar 1. E, no caso, pode representar só o x mesmo, né? Bom, e aí a gente tem um exemplo. As potências menos 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado são iguais ou diferentes? E qual é o resultado? Será que um parênteses influencia tanto assim no resultado? Vamos conferir. Bom, sim, influencia. Porque como eu expliquei para vocês, esse parênteses aqui, ele está elevando todo esse número. Então, está elevando o menos. Então, fica menos 2 vezes menos 2, que vai ficar mais 4, porque menos com menos vai dar mais, e 2 vezes 2 vai dar 4. No outro exemplo, tá menos 2 ao quadrado. Só que esse quadrado só tá elevando o 2, não está elevando o sinal negativo. Então, o menos permanece. E fica 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, sim, são diferentes, porque por simplesmente ter o parênteses. Então, significa que quando tem um parênteses, eu estou elevando todo aquele conjunto. Quando eu não tenho parênteses, eu estou elevando só aquele número. E aí a gente passa para a radiciação. A radiciação, ela é o inverso da nossa potência. Então, a gente sabe que o inverso da nossa soma é a subtração, o inverso da multiplicação é a divisão, e o inverso da potenciação é a radiciação. E aí, a radiciação ela é a operação que a gente realiza quando a gente quer descobrir qual o número que multiplicado por ele mesmo, mesmo uma determinada quantidade de vezes, dá um valor que conhecemos. Então, quando a gente trabalha na radiciação, a gente tem alguns pontos.
aqui no 3, a gente tem o índice. Essa raiz aqui, né, que geralmente a gente chama de raiz, é o nosso radical. O x é o nosso radicando. E o z é a nossa raiz. Assim, simplificando, o radical é a nossa raiz, o radicando é o número que fica dentro da nossa raiz, a raiz, né, seria o nosso resultado, e o índice é o número, é a quantidade de vezes, né? Então, normalmente a gente vê a nossa raiz, né, o nosso radical, sem isso, sem esse número 3, apagado, sem nenhum número. O que significa? Que ali tem um 2, que é a raiz quadrada. Sempre que você vê sem um número, é porque é raiz quadrada. Então, sempre, sempre, sempre vai ser raiz quadrada quando não tiver nada. Quando for outros com 3, 4, 5, enfim, sempre vai estar representado, mas quando não tiver nada, significa que é a nossa raiz quadrada. E aí, vendo um exemplo aqui, a gente tem a raiz quádrupla de 256. Então, a gente quer descobrir qual número que a gente multiplica ele 4 vezes, que vai dar 256. E aí, a gente chega no resultado que é o número 4. Então, a gente sabe que o número 4 multiplicado 4 vezes vai dar 256. E aí, a gente vai descobrir daqui a pouco como que a gente chega nesse resultado, tá bom? Bom, e aí, como na potenciação, na radiciação, a gente tem as propriedades. E aí, a primeira propriedade é que, já que a radiciação é a operação inversa da potenciação, todo radical pode ser escrito na forma de potência. Então, o que acontece aqui? A gente pode transformar o nosso radical, a nossa raiz, em uma potência. Só que o que acontece? Quando a gente transforma uma raiz para potência, o nosso expoente vai ser uma raiz, uma fração, perdão. Então, o que acontece? A gente sempre lembra daquela frasezinha, o que está no sol vai para a sombra, e o que está na sombra vai para o sol. Então, o nosso índice, que é o 5, ele vai ficar como denominador, a nossa parte de baixo da fração. E o nosso 3, que é o nosso expoente da raiz, ele vai virar o nosso o númerozinho de cima da nossa fração. Então, vai ficar o que estava na sombra, né, aqui embaixo da sombra na raiz, vai para o sol, fica em cima, na nossa fração, e o que estava no sol aqui, que é o nosso índice, fica embaixo do nosso denominador, ok? Próxima propriedade. Multiplicando seu dividindo-se índice e expoente pelo mesmo número, a raiz não se altera. Então, o que acontece? Quando a gente quer... quando a gente multiplica o nosso número dentro da raiz, né? O nosso radical, a gente tem que multiplicar também o nosso índice. Então, aqui, a gente tem a raiz de 16, né? Que é igual a raiz de 2 elevado à quarta. O que significa isso, né? Eu só fatorei. E aí, eu sei que raiz de 16 é igual a 2 elevado a 4. E aí, eu quero multiplicar esse 4 por 2. Tá bom, você pode multiplicar, mas você não pode multiplicar apenas o seu expoente, você tem que multiplicar o seu índice também. Porque o que acontece? A gente pode alterar, né, o nosso índice, pode alterar o nosso expoente, mas a gente não, quando a gente for achar o resultado tem que ser exatamente igual. Então, se eu multiplico o meu expoente, eu tenho que multiplicar o meu índice. Então, multiplicando tudo, a gente chega em 4, né? A raiz quádrupla de 256, que vai dar 4. Que é a mesma coisa se eu tivesse feito a raiz quadrada de 16, tá bom? Próxima propriedade. Na multiplicação ou na divisão com radicais do mesmo índice, realiza-se a operação com os radicandos e mantém-se o índice do radical. E o que significa isso, né? Essa frase tão complexa. Que quando eu tenho a minha raiz igual, né? Aqui tem a raiz quadrada e aqui também tem a raiz quadrada, eu posso resolver tudo junto. Então, essas raízes que estão separadas eu posso fazer em uma só. Então, fica a raiz de 27 dividido por 3, que vai ficar a raiz de 9. E aí vai ser igual a 3. Isso não impede de eu fazer separado também, né?
Só que creio eu que não tem raiz de 27, raiz quadrada de 27. Então, não teria como eu fazer essa operação. Então, seria mais fácil mesmo eu transformar tudo isso em uma só, beleza? Da mesma forma, se fosse uma multiplicação, poderia fazer a raiz de 27 vezes 3, entendeu? Bom, próxima propriedade. A potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Então, o que acontece? Aqui tem uma raiz quadrada de 2 elevado a 4. Então, fica a raiz quadrada de 2 elevado a 4, que vai dar 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Aí, fazendo essa raiz, a gente encontra o número 4, que aí é uma forma mais fácil de fazer quando a gente tem uma raiz elevada a um expoente. Bom, última propriedade é que a raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo o seu radicando e multiplicando o seu índice. O que significa? O jeito mais fácil que a gente pode fazer é multiplicando nossos índices. Então, aqui a gente tem uma raiz ao cubo de 64 e uma raiz quadrada dessa raiz. Então, o que eu faço? Eu multiplico, né, o índice 2 com o índice 3, que aí eu acho o índice 6. Eita, passou. O índice 6, aí fica a raiz sextupla de 64. E aí eu descubro que é 2. Nada me impede também de fazer separado. Primeiro fazer a raiz cúbica de 64 e depois fazer a raiz do resultado que eu achar. Mas pode ser que fique mais complexo. E aí agora a gente vai descobrir como que a gente faz essa simplificação de radicais, como a gente fatora, né? Como que a gente resolve uma raiz. E aí a gente tem alguns passos. O primeiro passo é fatorar o número em fatores primos. Bom, o que são fatores primos? São números primos. Então, o número primo é todo aquilo que é dividido por 1 e por ele mesmo. Então, eu tenho o 1, que é não, minto, 1 não é. Eu tenho 3, né, que é dividido por 3 e por 1. Tenho o 2, que é dividido por 2 e por 1. Tenho que mais? O 5, que é dividido por 5 e por 1. O 7, que é dividido por 7 e por 1. O 4, ele não é primo, porque ele é divisível por 2, por 4 e por 1. Então, ele não é primo. Então, sempre, quando a gente for pensar em números primos, a gente tem que pensar que ele pode ser dividido apenas por ele mesmo e por 1. Bom, o segundo passo é escrever o número na forma de potência. E o terceiro passo é colocar a potência encontrada no radical e dividir por ele mesmo o índice do radicando e o expoente da potência. Bom, a gente vai ver tudo isso de uma forma mais visual para a gente entender, tá bom? Bom, então aqui está aqui. Calcule a raiz quíntupla de 243. Então, eu faço uma fatoração, onde eu coloco o meu número, coloco uma linha, onde eu vou dividindo. Então, desse lado aqui da linha, esse lado direito, né, é os números que eu estou dividindo. E esse aqui é o resultado. Então, o que acontece? Aqui, o menor número primo que é divisível, que é divisor de 243, é o 3. Uma dica que eu vou dar para vocês, não dou para todos, tá? Mas eu vou dar uma dica para vocês é que quando o número terminar em um número par, é divisível por 2. Como eu descubro quais são os números divisíveis por 3? Eu vou somar o número e vou descobrir se tem na tabela do 3. Então, somando o 243 vai ficar 2 mais 4 mais 3, que vai ser 9. O 9 tem na tabela do 3. Então, esse número é divisível por 3, tá bom? Por 5. Todo número que terminar por 5 é divisível por 5. Então, os mais usados são esses, né? Bom, então, vamos lá. 243 dividido por 3 dá 81. 81 dividido por 3 vai dar 27. Lembra daquela regrinha que eu falei para você? Se você somar
e dá um número que está na tabela do 3 é divisível por 3, vamos ver se esse 81 é divisível por 3. 8 mais 1 dá quanto? 9, tem na tabela do 3. 27 mais 2 dá quanto? Dá 9, tem na tabela do 3, entendeu? Então, sempre faz essa regrinha. Então, 27 dividido por 3 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Quando a gente chega no 1, a gente entende que terminou a nossa continha. A nossa faturação, na verdade. E aí a gente tem que 243, ele é igual. A gente pega todo esse número aqui que a gente dividiu, então ele é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 elevado a 5. Então, a gente sabe que a nossa raiz quíntupla de 243 é igual a raiz quíntupla de 3 elevado a 5. E aí o que acontece? Eu tenho um expoente 5 e uma raiz quíntupla, eu posso cortar. Eu corto essa raiz com esse expoente e o 3 sai da raiz e é o nosso resultado. Então, a gente tem que a raiz quíntupla de 243 é igual a 3. Difícil? Não, né? Bom, e aí a gente entra na parte de racionalização de denominadores. E aí a gente tem 3 casos. O primeiro caso é quando é uma raiz quadrada no denominador. Então, a gente tem 3 dividido por raiz de 5. Só que, aí o que acontece na racionalização? O que acontece é que no nosso denominador, ele é um número irracional. E a gente não pode ter um número irracional no denominador. Nem um número irracional, nem zero. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer tirar essa raiz do denominador. E como que a gente faz isso? Então, no primeiro caso, a gente faz o quê? A gente multiplica pela raiz quadrada. Então, sempre que for raiz quadrada, você pega essa raiz que está aqui embaixo e multiplica em cima e embaixo, tá? Então, fica 3 raiz de 5 dividido por... Lembra que eu falei para vocês? Quando o índice é igual, eu só multiplico os números. Então, fica raiz quadrada de 5 vezes 5, né? Que vai ficar 5 ao quadrado. Esse 5 ao quadrado eu posso cortar aqui, né? Porque aqui é uma raiz quadrada com um expoente, com expoente 2. E aí, cortando, 5 sai e fica 5. Então, aqui o nosso denominador a gente já salvou, entendeu? Segundo caso, que é a raiz com índice maior que 2 no denominador. Então, aqui tem um exemplo do 5, né? Sempre que não for raiz quadrada, a gente tem que fazer esse processo. Então, aqui, o que acontece? Eu tenho que chegar num expoente dentro da minha raiz que seja igual ao meu índice. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma raiz quíntupla de 3 ao quadrado. Esse quadrado tem que virar quinto. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que quando a minha base é igual, eu somo os expoentes. Então, eu vou multiplicar pela raiz quíntupla de 3 ao cubo, porque eu sei que 3 mais 2 vai dar 5. E aí, eu vou poder cortar o expoente com a minha raiz. E aí, eu vou ter um número, né? Um número real no meu denominador. Então, eu multiplico em cima e embaixo, né? Por raiz quíntupla de 3 ao cubo. E aí eu chego no resultado de 2 raiz quíntupla de 27 sobre 3. Tá bom? Então, o que acontece aqui é que eu tenho que chegar eu tenho que manter a base, só que o expoente, eu tenho que encontrar um expoente que, somando com o que eu já tenho, chegue no valor do meu índice. Terceiro e último caso. E aí, aqui é quando tem uma adição e uma subtração de radicais no denominador. Então, aqui eu tenho 3 dividido por raiz de 6 menos raiz de 3. Raiz quadrada, no caso, né? E aí, o que acontece? Que sempre que eu tenho isso, eu tenho que fazer... eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo inverso da minha operação. Então, o inverso da subtração é a soma. E aí, eu vou fazer com o inverso, que vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3. E embaixo, eu multiplicando, vai ficar raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado
porque eu vou fazer a distributiva, menos raiz quadrada de 3 ao quadrado também, porque eu faço a distributiva e dá esse resultado. Aí eu consigo tirar da raiz, porque o que acontece? Esse 2 vai ficar aqui no 6, e aí como é quadrado e a raiz é quadrada, então eu corto, fica 6 menos 3. 6 menos 3 vai dar 3. E aí o que acontece? Eu tenho 3 aqui embaixo, 3 aqui em cima, eu corto. E aí vai dar 1, né? O resultado 3 vezes 3 vai dar 1. Então eu corto e eu fico com o meu resultado, que é raiz de 6 mais raiz de 3. Beleza? Passando para o último tópico da nossa aula, que é operações com radicais. Então, a gente agora vai falar sobre soma e subtração. Na soma e na subtração, o que acontece? A nossa raiz ela tem que ser igual para a gente conseguir somar os nossos números. Então, quando os nossos radicais são semelhantes, aqui, eu tenho a raiz cúbica de raiz sextupla de 3. Aqui, né, no 20 e no 103. Então, o que eu faço? Eu somo esse 20 mais o 103, porque é igual, e aí eu tenho 123. Então, aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 103. Então, eu tenho 123 raiz sextupla de 3, tá bom? Segundo caso. O segundo caso é quando os radicais são semelhantes só depois da simplificação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 8 raiz quadrada de 6 mais 9 raiz quadrada de 24. Eu sei que se eu simplificar esse 24, eu consigo chegar na raiz de 6. Então, o que eu faço? Eu faço toda a fatoração e aí eu chego na raiz, em 8 raiz quadrada de 6 mais 9 vezes 2, que vai dar 18 no caso, né? Raiz de 2 vezes 3, que vai ser 6. Então, eu chego na mesma raiz e consigo somar esse 8 com 18, que vai dar 26. Então, fica 26 raiz de 6. Então, o segundo caso é basicamente que eu tenho que fatorar uma das nossas raízes para as duas ficarem iguais, eu consigo fazer a soma. Aí a gente tem a nossa multiplicação e a nossa divisão. Eu falei que o outro era 3 casos, mas eu acabei confundindo, gente, perdão. Aí a gente tem a nossa multiplicação e divisão dos radicais, né? Que no primeiro caso são quando tem o mesmo índice. Então, quando tem o mesmo índice, eu já falei para vocês, é só multiplicar o que tem dentro. Então, 7 vezes 4, que vai dar raiz cúbica de 28. E quando tem índices diferentes, o que eu faço? Eu multiplico os índices. Então, fica... no caso, eu multiplico não, né? Eu chego... Eu multiplico por um número em que os dois índices vão ficar iguais. Então, aqui é 3, né? E aqui é 2. Quando não tem nada, é 2. Então, eu tenho que chegar num número, eu tenho que multiplicar por um número que eu sei que os dois vão ficar iguais. Então, aqui eu pego e multiplico 3 com 2, e eu multiplico 2 com 3. Que eu sei que 3 com 2 vai dar... 3 vezes 2 vai dar 6, e 2 vezes 3 vai dar 6. Então, eu chego na raiz sextupla de 6 ao quadrado, vezes raiz sextupla de 3 ao quadrado. E aí eu posso multiplicar esses dois. Então, sempre que eu tenho radicais com índices diferentes, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer uma multiplicação, né, para esses índices ficarem iguais. E eu conseguir realizar a minha operação. Bom, gente, era isso a aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá o meu contato aqui, ó, 013 997 571368. Podem me chamar qualquer hora do dia que eu vou estar respondendo vocês. Também, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, tem o nosso Instagram e o nosso Facebook. Então, acompanhem a gente lá nas redes sociais. Fiquem ligados, porque vai ter muito conteúdo legal para vocês. Tem os vídeos complementares aqui, onde vocês podem assistir, poder se aprofundar mais no assunto. E as nossas referências, que foi onde os sites que eu me baseei para pegar conteúdo para vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado da aula e tenham compreendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar. Um beijo, tchau!